Você conseguiria continuar vivendo normalmente depois de ouvir do homem que você mais amou que você não serve mais? Márcia não conseguiu, mas naquele momento ela fingiu que sim. O relógio marcava pouco mais de 8 da noite quando tudo desmoronou. A casa estava em silêncio, daquele tipo que incomoda, que parece anunciar que algo não está certo. Gustavo estava no sofá, mexendo no celular, com um olhar distante, como se já não estivesse mais ali há muito tempo. Márcia percebeu. Ela sempre percebia, mas naquela noite algo estava diferente. Não era só o silêncio, era a forma como ele evitava olhar para ela. Foi quando o celular vibrou. Uma mensagem apareceu na tela e por um segundo o nome ficou visível. Não era um nome qualquer, era Bianca. Márcia sentiu o estômago gelar, como se o chão tivesse cedido sob os pés dela. Ela não perguntou, não gritou, não fez escândalo. Ela só olhou, e naquele olhar já tinha tudo. Gustavo percebeu, e ao invés de negar, ele simplesmente suspirou, como alguém cansado de esconder algo que já não fazia questão de esconder. Você ia descobrir de qualquer jeito. Aquelas palavras não vieram carregadas de culpa, vieram carregadas de indiferença. Márcia tentou falar, mas a voz não saiu. Era como se algo tivesse travado dentro dela. Eu não planejei isso, ele continuou sem emoção, só aconteceu, como se anos de casamento fossem algo descartável, como se tudo que eles viveram fosse irrelevante. Márcia deu um passo para trás, não por medo, mas porque precisava adiar. Quem é ela? Conseguiu dizer, quase em um sussurro. Gustavo olhou direto para ela dessa vez, frio, calculado, alguém que ainda tem vontade de viver. Aquilo atravessou como uma lâmina. Mas ele não parou. Olha para você, Márcia. Você parou no tempo. Silêncio, pesado, cruel. Cada palavra parecia calculada para machucar exatamente onde doía mais. Eu não posso ficar preso a alguém que desistiu de si mesma. Márcia sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar na frente dele. Não ali, não daquele jeito. Então é isso? Ela perguntou, tentando manter o pouco de firmeza que ainda restava. Você joga tudo fora assim. Gustavo levantou, pegou as chaves com tranquilidade, como se estivesse saindo para resolver algo simples. Já acabou faz tempo. Você só não percebeu. E então, ele saiu, sem olhar para trás, sem hesitar, sem nenhum sinal de arrependimento. A porta se fechou, e naquele instante, o mundo de Márcia desabou em um silêncio ensurdecedor. Ela ficou parada por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas não havia explicação que aliviasse aquilo. Não havia lógica, só dor. Naquela noite, Márcia não dormiu. Ela sentou no chão da sala, abraçando as próprias pernas, tentando segurar algo que já tinha se quebrado completamente. O celular dela vibrou algumas vezes. Mensagens, notificações. Ela ignorou todas, até que não conseguiu mais. Com as mãos tremendo, abriu uma rede social. E lá estava, Gustavo, sorrindo, ao lado de Bianca, em um restaurante. Legenda simples, mas cruel o suficiente. Às vezes, tudo o que você precisa é recomeçar. Márcia sentiu o coração apertar de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. Não era só tristeza, era humilhação, era substituição, era a sensação de ter sido apagada. Como se nunca tivesse sido suficiente, como se nunca tivesse sido nada. Ela largou o celular no sofá, como se aquilo queimasse. Levantou, foi até o espelho e parou. Por alguns segundos, ela apenas se olhou, olhos cansados, rosto abatido, expressão vazia. Ela não se reconheceu, e talvez aquela tenha sido a parte mais assustadora, porque pela primeira vez ela entendeu exatamente o que ele quis dizer. Mas, diferente do que Gustavo acreditava, aquilo ainda não era o fim. Na manhã seguinte, o mundo não parou, e isso foi o que mais doeu. O sol entrou pela janela como em qualquer outro dia, os carros continuavam passando na rua, as pessoas seguiam suas rotinas como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de Márcia, tudo estava destruído. Ela não lembrava exatamente quando conseguiu sair do chão da sala. Em algum momento da madrugada, o cansaço venceu, mas não foi descanso, foi só um apagão. Quando abriu os olhos, a casa parecia ainda mais vazia, mais fria, mais estranha.
O lado da cama onde Gustavo dormia estava intacto, arrumado, como se ele já tivesse sido apagado dali antes mesmo de sair. Márcia sentou na beira da cama e ficou ali por alguns minutos, olhando para o nada, tentando encontrar alguma reação dentro de si. Mas não veio nada, nem choro, nem raiva, só um vazio pesado. Ela se levantou devagar e foi até o banheiro. Evitou o espelho. Não queria ver aquilo de novo. Não queria confirmar o que já estava começando a sentir, que ela tinha se perdido completamente. A cozinha ainda tinha vestígios da rotina deles. 2 xícaras no armário, o café que ele gostava, os pequenos detalhes que antes eram normais, agora pareciam ferir. Márcia abriu a geladeira, mas não tinha fome. Fazia horas, talvez um dia inteiro, que ela não comia. E mesmo assim, o corpo não pedia nada, só silêncio. Ela pegou o celular, ficou alguns segundos olhando para a tela antes de desbloquear, talvez esperando uma mensagem, um arrependimento, qualquer coisa, mas não tinha nada, nenhuma ligação, nenhum sinal, só notificações acumuladas, e entre elas, mais uma postagem. Ela hesitou, mas abriu. Gustavo novamente, dessa vez em um lugar diferente. Rindo, Bianca encostada nele, como se aquele lugar sempre tivesse sido dela, como se Márcia nunca tivesse existido ali. Os comentários eram ainda piores. Lindos juntos, ela combina muito mais com você. Agora sim você parece feliz. Márcia travou. Cada palavra era como um empurrão mais fundo. Era como assistir a própria história sendo substituída em tempo real. Ela bloqueou a tela rapidamente, como se aquilo fosse parar a dor, mas não parou. Nada parava. O dia passou arrastado. As horas não tinham forma, não tinham sentido. Ela tentou se distrair, mas tudo levava de volta ao mesmo lugar, ao mesmo pensamento, ao mesmo vazio. No fim da tarde, sentada no sofá, ela percebeu algo que a assustou de verdade. Ela não estava mais chorando, e isso não era força. Era como se ela estivesse desligando por dentro, como se estivesse se acostumando com a dor. E aquilo era perigoso, muito mais perigoso do que qualquer lágrima. Márcia levantou lentamente e caminhou pela casa. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, até parar, novamente, diante do espelho. Dessa vez, ela não desviou o olhar, ficou ali, observando, tentando entender em que momento ela tinha deixado de ser quem era, tentando lembrar quando foi a última vez que se sentiu viva de verdade. E a resposta não veio, porque fazia tempo demais. Tempo demais se colocando em segundo plano, tempo demais tentando ser suficiente para alguém que já tinha decidido que nunca seria. Os olhos dela começaram a marejar, mas ela segurou. Respirou fundo, e pela primeira vez desde que tudo aconteceu, um pensamento diferente surgiu, não sobre ele, não sobre a traição, mas sobre ela mesma. E foi simples, direto, quase silencioso. Eu não posso continuar assim. Não foi um grito, não foi uma promessa grandiosa, foi só uma verdade, crua, necessária. Márcia apoiou as mãos na pia, encarando o próprio reflexo por mais alguns segundos. E naquele instante, algo começou a se reorganizar dentro dela. Ainda era frágil, ainda era pequeno, mas era real, porque pela primeira vez ela não estava pensando em Gustavo. E isso mudava tudo. Sem que ela percebesse, aquele foi o primeiro passo de algo que ele jamais imaginaria enfrentar. Nos dias que se seguiram, nada mudou do lado de fora. Mas dentro de Márcia, algo já não era mais o mesmo. A dor ainda estava ali, forte, presente, mas já não era a única coisa. Ela começou a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O silêncio da casa já não era só sofrimento, às vezes era só silêncio mesmo. E aquilo, por mais estranho que parecesse, trazia um tipo diferente de sensação. Não era paz, mas também não era desespero. Era... Na terceira manhã depois da separação, Márcia levantou da cama sem pensar muito. Não ficou ali esperando vontade, nem esperando um motivo. Ela simplesmente levantou, foi até a cozinha, preparou um café e sentou à mesa. Sozinha, sem celular, sem distrações. Aquilo nunca acontecia antes.
A vida dela sempre girava em torno de Gustavo, da rotina dele, dos horários dele, das vontades dele. Agora, não tinha mais nada disso. E foi aí que veio um pensamento inesperado. Ela não sabia mais o que fazer com o próprio tempo. Aquilo deveria ser assustador. Mas não foi. Foi estranho, mas também libertador. Márcia tomou um gole do café ainda quente, sentindo o gosto com mais atenção do que nunca. Era um detalhe pequeno, mas pela primeira vez em muito tempo, ela estava presente ali, de verdade. Mais tarde, ela decidiu sair de casa. Não para resolver algo, não para encontrar alguém, só para não ficar ali. O ar da rua parecia diferente. As pessoas passavam apressadas, cada uma com sua própria história, sem saber de nada do que tinha acontecido com ela. E isso, de alguma forma, trouxe um alívio. O mundo não sabia, e talvez não precisasse saber. Márcia entrou em uma loja qualquer, sem intenção. Ficou olhando as roupas, passando os dedos pelos tecidos, até parar em frente a um espelho. Diferente de casa, ali ela não desviou. Observou com mais atenção e percebeu algo que não tinha notado antes. Ela não estava feia, estava apagada. Era diferente, e aquilo mudou tudo, porque algo apagado pode voltar a brilhar. Mas naquele momento ela não sorriu. Não foi mágico, foi só uma constatação silenciosa. Ela saiu da loja sem comprar nada, mas com uma sensação nova. Uma ideia começando a se formar. Na volta para casa, o celular vibrou. Mensagem, número conhecido, Gustavo. O coração dela acelerou na mesma hora, como se nada tivesse mudado, como se ela ainda estivesse presa naquele lugar. Ela parou na calçada, ficou olhando para a tela. O nome dele ali ainda tinha força, ainda mexia com ela, mas dessa vez tinha algo diferente. Ela não abriu na hora, ficou alguns segundos respirando fundo, pensando, sentindo, e então guardou o celular. Sem ler, sem responder, sem reagir, e seguiu andando. Talvez, para qualquer outra pessoa, aquilo fosse algo pequeno, mas para Márcia foi a primeira vez que ela não correu atrás do que a machucava. Quando chegou em casa, o silêncio ainda estava lá, mas já não parecia o mesmo. Ela caminhou até o quarto, olhou ao redor e começou a reparar nas coisas. Roupas que não combinavam mais com quem ela queria ser. Objetos que carregavam lembranças que já não faziam sentido. Tudo ali parecia preso no passado. E sem fazer barulho, Márcia começou a mudar. Sem avisar ninguém. Sem postar nada. Sem precisar provar nada. Mas enquanto ela dava os primeiros passos dessa transformação, do outro lado, Gustavo ainda acreditava que ela continuava exatamente a mesma. A mudança de Márcia não começou com algo grande. Não teve anúncio. Não teve decisão dramática. Começou em silêncio e foi exatamente por isso que ninguém percebeu. Naquela mesma noite, ela abriu o guarda-roupa e ficou alguns minutos olhando para as roupas. Não porque não soubesse o que vestir, mas porque, pela primeira vez, aquilo não representava mais quem ela queria ser. Peças neutras demais. Sem vida, sem expressão. Era como se, aos poucos, ela tivesse deixado de existir ali dentro. Márcia passou a mão pelos cabides, uma peça de cada vez, relembrando momentos, versões dela mesma que já não faziam mais sentido. E sem pressa, começou a separar. Não com raiva, não com dor, mas com consciência. Algumas roupas foram para uma pilha, outras ficaram. Era um começo simples, mas era um começo. Nos dias seguintes, pequenas atitudes começaram a se repetir. Ela acordava mais cedo, arrumava a casa, organizava coisas que antes ignorava, não porque precisava, mas porque queria. E essa diferença era tudo. Márcia também voltou a cuidar de si. Nada exagerado, nada forçado, mas começou a prestar atenção no próprio reflexo, no cabelo, na postura, na forma como se apresentava ao mundo. E aos poucos, algo começou a mudar. Não só por fora, por dentro também. Aquela sensação constante de vazio começou a perder espaço. Ainda estava lá, mas já não dominava tudo. Em uma tarde qualquer, ela decidiu voltar ao mesmo lugar onde tinha passado dias antes, a mesma loja. Dessa vez, entrou com outro olhar, não mais perdida, mas curiosa. Experimentou algumas roupas, se olhou no espelho com mais atenção. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu, ela gostou do que viu.
Não porque estava perfeita, mas porque estava diferente, mais viva, mais presente. Márcia escolheu uma peça, simples, mas marcante, e levou, não para mostrar para ninguém, mas para si mesma. Quando saiu da loja, o celular vibrou novamente. Outro número conhecido, uma amiga. Ela quase não atendeu. Fazia dias que evitava qualquer contato, mas dessa vez atendeu. A conversa foi leve, sem pressão, sem perguntas invasivas. E aquilo fez bem. Porque aos poucos, Márcia estava voltando a existir fora da dor, voltando a ocupar espaços que tinham ficado vazios por tempo demais. Naquela noite, já em casa, ela se arrumou, não para sair, mas porque quis. Colocou a roupa nova, arrumou o cabelo, se olhou no espelho e ficou ali por alguns segundos, observando, sentindo, reconhecendo. Ainda não era a melhor versão dela, mas também já não era a mesma de antes. E isso já era o suficiente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gustavo também olhava para o celular. Mas, diferente de antes, a ausência de reação de Márcia já começava a incomodar. Ele tinha enviado a mensagem. Ela tinha visto e não respondeu. No começo, ele ignorou. Achou que era orgulho, drama, fase. Mas conforme o tempo passava, aquilo começou a mexer com algo que ele não esperava. Porque pela primeira vez, Márcia não estava reagindo como sempre reagia. E aquilo tirava dele o controle que ele sempre teve. O silêncio de Márcia começou a fazer mais barulho do que qualquer discussão que eles já tiveram. Gustavo não estava acostumado com aquilo. Durante anos, sempre que ele se afastava, ela corria atrás. Sempre que ele errava, ela tentava entender. Sempre que algo quebrava, era Márcia quem tentava consertar. Mas agora não tinha nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma reação. E aquilo começou a incomodar de um jeito estranho. No início, ele tentou ignorar. Se convenceu de que era só orgulho, que em algum momento ela iria ceder. Sempre foi assim, mas os dias foram passando e nada mudou. E quanto mais o tempo passava, mais aquele silêncio pesava. Enquanto isso, Márcia seguia em outro ritmo, mais leve, mais consciente. Ainda existiam momentos difíceis, claro. Momentos em que a lembrança vinha forte, inesperada. Mas agora ela não se afundava mais neles. Ela deixava passar, como quem aprende a não segurar mais aquilo que machuca. Numa manhã de sábado, ela decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Saiu sem destino, sem pressa, sem precisar dar satisfação para ninguém. Andou pela cidade observando detalhes simples, o movimento das pessoas, as vitrines, os sons, a vida acontecendo ao redor. E no meio disso tudo, ela percebeu algo que fez seu peito apertar de um jeito diferente. Não de dor, mas de consciência. Ela tinha passado anos vivendo em função de alguém que no final não pensou duas vezes antes de ir embora. E mesmo assim, ela tinha se anulado por completo. Aquilo não gerou raiva, gerou clareza. E clareza muda tudo. Naquele mesmo dia, ao entrar em um café, Márcia escolheu sentar sozinha, sem distrações, sem companhia. E ao contrário do que imaginava, não foi desconfortável, foi tranquilo. Ela pediu um café, apoiou as mãos na mesa e ficou ali apenas existindo, sem ansiedade, sem expectativa. E foi nesse momento simples que algo dentro dela se encaixou. Ela não precisava mais de validação, não precisava mais provar nada, muito menos correr atrás de quem já tinha decidido ir. Do outro lado, Gustavo vivia uma realidade completamente diferente. No começo, tudo parecia perfeito. Bianca era leve, divertida, sempre disposta. Tudo era novidade, sem cobrança, sem rotina. Mas com o tempo, algumas coisas começaram a aparecer. Pequenos comportamentos, pequenas atitudes, nada muito grande, mas o suficiente. Conversas superficiais, o interesse em status, exposição constante. Era tudo muito raso. E pela primeira vez, ele percebeu algo que não esperava. Faltava profundidade, faltava conexão, faltava aquilo que ele só começou a valorizar depois que perdeu.
Naquela noite, sozinho por alguns minutos, Gustavo pegou o celular, abriu a conversa com Márcia, leu as últimas mensagens, as últimas tentativas dela, os últimos esforços, e ficou ali, olhando para a tela, sem saber exatamente o que fazer, sem saber exatamente o que dizer, porque, no fundo, ele sabia. Não era só sobre mandar uma mensagem, era sobre admitir algo que ele ainda não tinha coragem de encarar. E enquanto ele hesitava, Márcia, em casa, fechava os olhos por alguns segundos com uma sensação que já não sentia há muito tempo. Paz, ainda discreta, ainda nova, mas real o suficiente para mostrar que ela não estava mais no mesmo lugar de antes. A paz que Márcia começou a sentir não veio de repente. Ela foi chegando devagar, quase sem fazer barulho. E talvez por isso, quando ela percebeu, já era algo difícil de tirar. Os dias já não eram mais pesados como antes. Ela ainda lembrava, ainda pensava, mas já não doía do mesmo jeito. Era como se aquilo tivesse perdido a força. Como se aos poucos, Gustavo estivesse deixando de ocupar o espaço que sempre teve dentro dela. E isso mudou tudo. Márcia começou a se permitir mais tempo fora de casa, mais contato com o mundo, mais escolhas por si mesma. Não era sobre provar nada. Era sobre viver de novo. Em uma dessas saídas, algo inesperado aconteceu. Ela estava resolvendo algo simples, algo comum, quando acabou entrando em um ambiente que não fazia parte da rotina dela. Um espaço mais tranquilo, mais organizado, diferente. E foi ali que ela percebeu alguém observando discretamente. Não de forma invasiva, mas com atenção. Quando olhou de volta, cruzou o olhar com um homem que rapidamente desviou, como se não quisesse incomodar. Aquilo foi sutil, quase imperceptível, mas diferente de tudo que ela estava acostumada, sem exagero, sem intenção clara, sem pressão. Márcia seguiu o que estava fazendo, mas algo naquele momento ficou. Uma sensação leve, sem expectativa, sem necessidade, só diferente. Do outro lado da cidade, Gustavo já não conseguia ignorar o que estava acontecendo. A ausência de Márcia tinha virado um incômodo constante. Ele começou a checar o perfil dela com frequência, esperando alguma coisa, qualquer coisa, uma indireta, uma reação, um sinal. Mas não tinha nada, nenhuma exposição, nenhuma tentativa, nenhum movimento. Era como se ela tivesse simplesmente seguido. E aquilo não fazia sentido para ele, porque na cabeça dele, Márcia ainda deveria estar presa, ainda deveria estar disponível, mas não estava. E quanto mais ele percebia isso, mais desconfortável ficava. Naquela noite, ele tentou se distrair. Saiu, riu, fingiu normalidade, mas em vários momentos o pensamento voltava, sem aviso, sem controle, e isso começou a irritar, porque pela primeira vez ele não estava no comando da situação. Enquanto isso, Márcia chegava em casa com a mente mais leve do que o habitual. Ela colocou a bolsa de lado, caminhou até o espelho e parou. Se olhou por alguns segundos, não buscando defeitos, mas observando mudanças, pequenas, mas visíveis, na postura, no olhar, na forma de se enxergar. E pela primeira vez, um leve sorriso apareceu, não por alguém, mas por ela mesma. Foi um momento rápido, mas verdadeiro, e momentos assim constroem algo maior. Márcia respirou fundo, desviou o olhar do espelho e seguiu a rotina, sem imaginar que, naquele mesmo instante, Gustavo encarava o celular mais uma vez, com a sensação crescente de que algo estava escapando das mãos dele. E talvez já fosse tarde demais para recuperar o controle que ele achou que nunca perderia. Márcia começou a perceber que não era só ela que estava mudando. O mundo ao redor também parecia responder de forma diferente. Olhares que antes passavam despercebidos agora demoravam um pouco mais. Pessoas que nunca puxavam conversa começaram a sorrir, a comentar, a notar. Não era sobre aparência apenas, era presença. Algo nela tinha voltado, e isso não se finge. Em uma tarde de terça-feira, enquanto resolvia algo simples, ela acabou voltando ao mesmo lugar onde dias antes tinha trocado aquele olhar rápido. Não foi planejado, mas também não foi totalmente por acaso. Dessa vez, ela estava mais atenta, mais consciente, mais aberta. E foi ali, quase no mesmo ponto, que aconteceu. Você esteve aqui esses dias, não foi?
A voz veio calma, sem invasão, sem pressa. Márcia virou o rosto e reconheceu na hora. Era ele, o mesmo homem. Postura tranquila, olhar firme, mas respeitoso. Nada exagerado, só presença. Por um segundo, ela pensou em ignorar. Era automático. Era o que ela sempre faria antes. Mas dessa vez não. Steve respondeu simples, sem se explicar, sem se diminuir. Ele assentiu com um leve sorriso. Eu imaginei. Silêncio, mas não desconfortável. Era um silêncio leve, raro. Eu sou o Rafael, ele disse, estendendo a mão com naturalidade. Márcia. O toque foi rápido, mas suficiente para marcar aquele momento. Sem intenção escondida, sem jogo, sem aquela pressão que ela já conhecia tão bem. Eles trocaram poucas palavras, nada profundo, nada que parecesse importante, mas de alguma forma foi. Porque pela primeira vez em muito tempo, Márcia não sentiu medo de ser comparada. Não sentiu que precisava provar algo, não sentiu que precisava ser suficiente. Ela só foi. E isso era novo. Quando saiu dali, não levou o número dele, não marcou nada, não criou expectativa, mas levou uma sensação. Leve, tranquila e principalmente segura. Enquanto isso, Gustavo começava a perder mais do que imaginava. Naquela noite, uma discussão pequena com Bianca tomou uma proporção inesperada. Nada grave, mas revelador. Ela reclamava de atenção, de ausência, de prioridades. Exatamente o tipo de coisa que ele sempre evitou. Exatamente o tipo de coisa que ele dizia odiar. E ali, tudo parecia diferente. Pesado, forçado, cansativo. Gustavo percebeu, mas não falou nada. Só ouviu e pela primeira vez não teve paciência. Porque, no fundo, ele já não estava mais ali por completo. Mais tarde, sozinho, ele abriu novamente o perfil de Márcia. E o que encontrou não foi o que esperava. Nenhuma indireta, nenhuma tristeza exposta, nenhum sinal de fragilidade. Era como se ela tivesse desaparecido de um jeito que ele não conseguia alcançar. E aquilo mexeu, porque a ausência, quando é real, não grita, mas incomoda muito mais. Gustavo bloqueou o celular com força, incomodado com um sentimento que ele ainda não queria admitir. Não era saudade, ainda não, mas estava perto. Enquanto isso, Márcia chegava em casa e se deixava cair no sofá, olhando para o teto por alguns segundos. O dia tinha sido simples, mas diferente. Ela fechou os olhos e deixou aquele momento passar pela mente, sem analisar demais, sem se apegar, mas entendendo algo importante. A vida não tinha acabado. Ela só estava recomeçando de um jeito que ela nunca tinha imaginado. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu, isso não assustava. Só que sem que ela soubesse, esse recomeço estava prestes a cruzar com o passado dela de uma forma que ninguém ali estava preparado. O que começou como um simples encontro casual, não ficou só nisso. Nos dias seguintes, Márcia voltou ao mesmo lugar mais de uma vez. No início, ela mesma não quis admitir. Dizia para si que era coincidência, rotina, comodidade. Mas no fundo, ela sabia, tinha algo ali. E não era sobre Rafael apenas, era sobre como ela se sentia naquele ambiente. Leve, sem cobrança, sem passado. Na terceira vez que se encontraram, a conversa fluiu diferente. Mais natural, mais solta. Eles falaram sobre coisas simples, trabalho, rotina, pequenos detalhes da vida. Nada profundo, mas também nada vazio. Rafael não perguntava demais, não invadia, mas escutava de verdade. E isso para Márcia era algo raro. Em um momento ele fez uma pergunta simples. Você sempre foi assim, mais reservada. Márcia pensou por um segundo. Antes ela teria respondido tentando se explicar. Agora, não, nem sempre, disse. E parou ali. Rafael assentiu, respeitou o silêncio, não insistiu. E isso disse mais do que qualquer pergunta. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém não exigia que ela se abrisse. Enquanto isso, do outro lado, Gustavo já não conseguia ignorar o incômodo. Ele tentou, de várias formas, provocar algum tipo de reação. Postagens mais chamativas, fotos com Bianca, momentos expostos, tudo com um objetivo claro, ser visto. Mas não funcionou. Márcia continuava em silêncio, sem reagir,
sem aparecer, e aquilo começou a atingir o ego dele de forma direta, porque não era só sobre ela, era sobre controle, e ele estava perdendo. Naquela noite, a situação com Bianca piorou, uma discussão mais séria, sem gritos no começo, mas carregada. Você vive no celular, ela disse irritada. Parece que tem alguém ali que você não esquece. Gustavo travou por um segundo. Tempo suficiente. Não tem ninguém, respondeu rápido demais. Bianca riu, desacreditando. Então por que você olha tanto? Silêncio, pesado, sem resposta. Porque pela primeira vez ele não sabia mentir com convicção. Aquilo ficou no ar e mudou o clima completamente. Do outro lado, Márcia caminhava pela rua depois de sair daquele lugar novamente. Dessa vez, Rafael tinha ficado mais tempo. A conversa tinha sido mais longa. E mesmo assim, leve, sem peso, sem pressa. Antes de se despedirem, ele disse algo simples. Foi bom te ver de novo. Sem segundas intenções, sem pressão, mas sincero. Márcia apenas sorriu de volta e seguiu, sem prometer nada, sem criar expectativas, mas sentindo algo que ela já não sentia há muito tempo, tranquilidade perto de alguém. Quando chegou em casa, ela largou a bolsa, respirou fundo e caminhou até o espelho mais uma vez. Era quase automático agora, mas dessa vez o olhar dela demorou mais, porque algo estava diferente. Não só na aparência, mas na forma como ela se enxergava. Ela já não se comparava, já não se diminuía, já não se via pelos olhos de alguém que a descartou. E isso era mais poderoso do que qualquer mudança externa. Enquanto isso, Gustavo, sozinho, encarava o celular mais uma vez. Mas agora já não era só incômodo, era algo mais profundo, uma sensação difícil de ignorar. Porque mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo, ele já começava a sentir que Márcia não estava mais disponível da forma que ele sempre acreditou. E essa percepção começava a chegar tarde demais. Márcia já não voltava para casa com o mesmo peso de antes. Os dias começaram a ganhar forma novamente. Não eram perfeitos, mas eram dela. E isso fazia diferença. A presença de Rafael, mesmo discreta, começou a ocupar um espaço leve na rotina dela. Não era algo constante, nem intenso, mas era suficiente para mostrar que existia um tipo de conexão que ela nunca tinha vivido antes. Sem pressão, sem cobrança, sem necessidade de provar valor. Em uma tarde mais tranquila, eles acabaram caminhando juntos por alguns minutos depois de saírem do mesmo lugar. Nada planejado. Só aconteceu. Você sempre vem por aqui? Ele perguntou, com naturalidade. Márcia deu um leve sorriso. Ultimamente, sim. Rafael assentiu, sem interpretar demais. Ainda bem. Aquilo poderia soar simples, mas não foi, porque não tinha jogo, não tinha intenção escondida. Era só verdade. Eles caminharam lado a lado por alguns instantes, em silêncio. E, pela primeira vez em muito tempo, Márcia não sentiu necessidade de preencher aquele silêncio com palavras. Ela só aproveitou. Antes de se despedirem, Rafael disse algo que ficou. Você parece alguém que está mudando. Márcia olhou para ele, surpresa. E isso é bom ou ruim? Ele pensou por um segundo. Depende, se for para se encontrar, é a melhor coisa que pode acontecer. Ela não respondeu, mas aquela frase ficou. Porque ele não perguntou sobre o passado, não quis saber da dor, ele apenas percebeu o presente. E isso dizia muito. Enquanto isso, Gustavo já não conseguia mais fingir normalidade. A relação com Bianca estava desgastando rápido. O que antes parecia leve, agora era cobrança. O que parecia divertido, agora era superficial. E pela primeira vez, ele começou a comparar. Não com intenção, mas automaticamente, conversas vazias, falta de conexão, interesses diferentes. Tudo aquilo que ele ignorou antes, agora aparecia com clareza. Naquela noite, a discussão foi inevitável. Você não está aqui de verdade, Bianca disse, sem rodeios. Gustavo não negou, e isso disse tudo. Eu não tenho paciência para isso, ele respondeu, seco. Mas no fundo, sabia que o problema não era paciência, era ausência. E não era só física, era emocional. Depois que Bianca saiu, o silêncio do lugar pesou. Mas não como antes. Era um silêncio incômodo, vazio.
diferente daquele que ele conhecia. Sem pensar muito, ele pegou o celular e, pela primeira vez, não abriu rede social. Abriu a conversa com Márcia, ficou olhando por alguns segundos, respirando fundo, e então digitou: "Como você tá?" Simples, direto, mas carregado de algo que ele não queria admitir. Ele enviou e esperou. Minutos passaram, nada, mais minutos, nada. O tempo começou a pesar, porque agora ele estava do outro lado, esperando, sem controle, sem resposta. Enquanto isso, Márcia estava em casa. O celular vibrou ao lado dela. Ela olhou, viu o nome e sentiu. O coração acelerou, por reflexo, por memória, por tudo que já foi. Mas dessa vez não foi como antes. Ela não abriu imediatamente. Não correu, não reagiu. Ficou ali, olhando a tela acesa por alguns segundos. E com calma, virou o celular de lado. E deixou, sem resposta, sem pressa, sem necessidade, porque, pela primeira vez, não era mais ele quem definia o tempo dela. E aquele pequeno gesto mudava completamente o jogo que ele sempre achou que dominava. A mensagem que Gustavo enviou não foi só uma tentativa de contato. Foi um erro que ele ainda não entendia, porque, pela primeira vez, ele estava se colocando no lugar onde Márcia sempre esteve, esperando, sem resposta, sem controle. E aquilo começou a incomodar de um jeito que ele não estava preparado. Os minutos passaram devagar, depois viraram horas, e nada. Nenhuma resposta, nenhuma visualização, nada. Gustavo tentou se convencer de que não importava, de que era só orgulho dela. Mas quanto mais o tempo passava, mais aquilo crescia dentro dele. Porque não era só silêncio, era indiferença. E ele não sabia lidar com isso. Do outro lado, Márcia sabia exatamente o que aquela mensagem significava. Sabia o tipo de movimento que ele estava tentando fazer. Mas também sabia algo ainda mais importante. Responder naquele momento seria voltar para o mesmo lugar de antes. E ela não estava mais lá. Naquela noite, ela deixou o celular de lado, sem curiosidade, sem ansiedade, sem aquela necessidade de entender. Porque, pela primeira vez, ela não precisava de respostas dele. Ela já tinha as dela. No dia seguinte, a rotina dela seguiu normalmente, leve, organizada, com pequenos planos que agora faziam sentido. Quando saiu de casa, o dia parecia mais claro, mais aberto, como se tudo estivesse acompanhando o ritmo dela. E mais uma vez, sem planejar, ela encontrou Rafael. Dessa vez, o encontro não foi tão breve. Eles caminharam juntos por mais tempo, conversaram mais, riram em alguns momentos e em nenhum instante Márcia se sentiu pressionada. Em determinado momento, Rafael olhou para ela com atenção e disse: "Você mudou rápido." Márcia pensou por um segundo. Não foi rápido, só demorou para começar. Ele assentiu como se entendesse exatamente o que aquilo significava. Às vezes a gente só precisa de um limite para acordar. Ela não respondeu, mas sentiu, porque aquilo era verdade. Eles pararam em um ponto da caminhada, sem pressa de ir embora, sem necessidade de preencher o momento. E ali, em um silêncio confortável, Márcia percebeu algo que não esperava. Ela não estava com medo, não estava se protegendo, não estava comparando, ela só estava tranquila. E isso dizia muito. Enquanto isso, Gustavo já não conseguia esconder o incômodo. A falta de resposta tinha virado algo maior. Ele abriu a conversa várias vezes. Releu a mensagem. Esperou. Nada. E aquilo começou a mexer com algo mais profundo. Não era só ego, era percepção. Porque pela primeira vez, ele começou a considerar uma possibilidade que antes parecia impossível. Márcia poderia não querer mais ele. E esse pensamento foi o primeiro a realmente incomodar de verdade. Naquela noite, sozinho, ele andava de um lado para o outro, tentando ocupar a mente. Mas não conseguia, porque quanto mais pensava, mais lembrava dos momentos, da rotina, da presença que ele sempre teve e nunca valorizou. E agora não tinha mais. Do outro lado, Márcia chegava em casa com uma leveza que já fazia parte dela. Ela deixou a bolsa, respirou fundo e olhou ao redor. A casa era a mesma, mas a sensação, não. Ela caminhou até o espelho mais uma vez e parou,
Dessa vez, não buscando mudança, mas reconhecendo. Ela não era mais a mesma mulher que ficou no chão naquela noite. E não era sobre aparência, era sobre escolha. E escolha muda tudo. Enquanto isso, Gustavo, sentado sozinho, encarava o próprio reflexo no escuro do celular apagado, com uma sensação que ele vinha evitando há dias, e que agora já não dava mais para ignorar, porque no fundo ele começava a entender que não tinha perdido apenas uma relação. Ele tinha perdido alguém que não estaria mais esperando por ele. Gustavo demorou mais do que deveria para aceitar o que estava acontecendo. Mas quando a ideia finalmente se formou com clareza, já não dava mais para ignorar. Márcia não estava em silêncio por dor. Ela estava em silêncio por escolha. E isso mudava tudo. Naquela manhã, depois de mais uma noite mal dormida, ele tomou uma decisão impulsiva. Não mandou mensagem. Não pensou demais. Ele simplesmente foi. Dirigiu até o lugar onde sabia que poderia encontrá-la. Não tinha certeza, mas no fundo sabia. E quando chegou, viu. Márcia estava lá, sentada, calma, diferente, irreconhecível naquilo que realmente importava. Não era só aparência, era postura, era presença, era a forma como ela ocupava o próprio espaço sem precisar de ninguém. Por alguns segundos, Gustavo ficou parado, observando, como se estivesse vendo alguém novo, ou talvez vendo quem ela sempre foi e ele nunca enxergou. Ele respirou fundo e se aproximou. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Márcia, a voz dele saiu mais baixa do que o esperado. Ela levantou o olhar, e ali aconteceu algo que ele não estava preparado. Ela não se surpreendeu, não se abalou, não mudou, apenas olhou, com calma, como se aquilo não tivesse mais o impacto que um dia teve. Oi, Gustavo. Simples, neutro, sem emoção exagerada. Aquilo incomodou mais do que qualquer discussão. Ele puxou uma cadeira, meio sem saber se devia. Ela não impediu, mas também não convidou. E isso dizia muito. Ele começou travando por um segundo. Eu queria falar com você. Márcia manteve o olhar firme. Pode falar. Sem pressa, sem ansiedade, sem aquela abertura que ele sempre encontrou antes. Gustavo respirou fundo. Eu errei. As palavras saíram diretas, mas pesadas. Eu achei que sabia o que te estava fazendo, mas eu não sabia. Márcia ouviu, sem interromper, sem reagir, e aquilo começou a incomodar, porque ele esperava alguma coisa. Qualquer coisa. As coisas não são como eu pensei. Ele continuou. Eu sinto sua falta. Silêncio. Ela ainda não tinha dito nada. E isso começou a apertar. Márcia, ele insistiu. A gente pode conversar, tentar entender. Ela inclinou levemente a cabeça, como se estivesse avaliando aquelas palavras. Não com emoção, mas com clareza. E então falou. Você já entendeu. A resposta foi simples, mas definitiva. Gustavo franziu a testa, confuso. Como assim? Márcia respirou fundo, mas sem peso. Você só não aceita. Aquilo bateu direto, sem filtro, sem suavizar. Eu não tô aqui para voltar atrás, Gustavo. Ela continuou, com a mesma calma. Eu já fiquei tempo demais tentando consertar algo que só eu queria salvar. Ele ficou em silêncio, sem reação imediata, porque aquela não era a Márcia que ele conhecia. Eu mudei, ele disse, tentando recuperar espaço. Eu tô vendo tudo diferente agora. Márcia assentiu de leve. Eu também. E aquilo encerrou mais do que qualquer explicação, porque a diferença entre os dois estava ali. Ele mudou por perda. Ela mudou por decisão. Gustavo passou a mão no rosto, claramente abalado. Então acabou mesmo. Márcia olhou para ele por alguns segundos, sem raiva, sem mágoa visível, mas com uma certeza que não deixava espaço para dúvida. Acabou no dia em que você decidiu que eu não era suficiente. Silêncio. Pesado, irreversível. Ele tentou dizer algo, mas não veio, porque no fundo sabia que não tinha argumento, não tinha justificativa, não tinha mais espaço. Márcia se levantou com calma, pegou a bolsa, olhou para ele uma última vez, e não foi um olhar de dor, foi de encerramento. Cuida de você, Gustavo, simples, sincero, mas distante. E então ela foi embora, sem olhar para trás, sem hesitar, sem carregar o peso que um dia foi dela. Gustavo ficou ali, sentado, sozinho,
com as palavras ecoando na cabeça, mas dessa vez não tinha mais o que fazer, porque algumas perdas não voltam, e algumas pessoas só seguem em frente quando já não existe mais nada a ser salvo. Depois daquele encontro, o silêncio voltou. Mas dessa vez era diferente. Não era o silêncio pesado de antes. Era um silêncio de fim. Definitivo. Márcia não pensou em mandar mensagem. Não ficou revivendo a conversa. Não voltou mentalmente para aquele momento. Ela simplesmente seguiu. Como alguém que finalmente fechou uma porta que ficou aberta por tempo demais. Nos dias que vieram depois, a vida dela continuou avançando. Sem pressa. Sem necessidade de provar nada. Ela voltou a ocupar espaços que antes evitava. Voltou a sorrir sem esforço. Voltou a viver sem medo de ser suficiente. Rafael continuou presente, da mesma forma que sempre foi, sem invadir, sem pressionar, sem tentar ser solução de nada. E foi exatamente por isso que ele permaneceu, porque ele não chegou para preencher um vazio. Ele chegou quando o vazio já não existia mais. E isso fez toda a diferença. Márcia não se jogou em nada. Não acelerou, não confundiu sentimentos. Ela apenas permitiu, permitindo o tempo, permitindo o novo, permitindo a si mesma. Enquanto isso, do outro lado, Gustavo enfrentava algo que ele nunca imaginou. O silêncio dele agora era outro. Era vazio, era ausência. Bianca já não estava mais. A relação que parecia perfeita se dissolveu tão rápido quanto começou. Sem profundidade, não havia nada para sustentar. E pela primeira vez, ele estava sozinho. De verdade, sem distração, sem validação, sem alguém para ocupar o espaço que ele mesmo destruiu. A casa parecia maior, mais fria, mais vazia. O celular já não vibrava como antes. As conversas eram superficiais. Os momentos, descartáveis. E o que antes ele evitava sentir, agora era inevitável. Ele começou a lembrar de detalhes simples, da rotina, do cuidado, da presença constante que ele sempre teve e nunca valorizou. E aquilo começou a pesar, não como saudade leve, mas como arrependimento. Pesado, tardio, inútil. Em uma noite qualquer, sentado sozinho, ele abriu o celular mais uma vez. Procurou o nome de Márcia. Ficou olhando, sem coragem, sem direito, sem espaço, porque no fundo ele sabia. Não era só sobre ela não responder. Era sobre ela não estar mais disponível. Não emocionalmente. Não na vida dele. Não em lugar nenhum onde ele pudesse alcançar. E isso era definitivo. Do outro lado, Márcia caminhava tranquilamente, sentindo o vento leve no rosto, sem pressa, sem peso, sem passado puxando. Ela parou por um instante, observando o movimento ao redor. E pela primeira vez em muito tempo se sentiu completa. Não por alguém, mas por ela mesma, sem precisar voltar, sem precisar provar, sem precisar carregar o que não era mais dela. E foi nesse momento simples que ela entendeu algo que mudou tudo. Ela não tinha perdido nada. Ela tinha se encontrado. Enquanto isso, Gustavo abaixava o olhar, sozinho, encarando a própria realidade, com a certeza silenciosa de que algumas escolhas não têm volta. E que, às vezes, o maior castigo não é perder alguém. É entender, tarde demais, o valor do que foi perdido. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like. Se você der o seu hype, também ficarei contente. Agora comenta o que você faria no lugar da Márcia e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.